Bom dia, uma boa tarde, uma boa noite ou uma ótima madrugada. Não importa o momento em que você esteja ouvindo, vendo, participando da nossa live ou do nosso vídeo, mas o mais importante nesse momento é você, em primeiro lugar, agradecer a Deus por mais um dia que Ele te concede. Agradecer a Deus pelos livramentos. Agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito pela sua vida, seja você que tenha 15, 20, 30, 40, 50, 60 anos. Você tem muito a agradecer a Deus. E Deus sempre espera nós clamarmos a Ele. A Bíblia chega a dizer que Deus, Ele diz, aquele que pede, recebe. O que busca, encontra. O que bate, a porta do céu se abre. Sempre Ele vai esperar a nossa iniciativa. Deus jamais Ele vai fazer algo que você não queira ou que vai te prejudicar. Então eu quero nesse momento que você entenda uma coisa. A Bíblia diz, quando estava ali Marta e Maria, Lázaro já estava morto, já faziam 4 dias que Lázaro estava morto. Mas através das lágrimas de Marta e de Maria, Lázaro conseguiu a ressurreição. E Maria e Marta conseguiram o que elas desejavam. Então, quando nós somos real diante de Deus, quando nós não usamos de nenhum tipo de trapaça com Deus, como o pastor usar de trapaça com Deus, Senhor, se o Senhor me dá isso, eu faço aquilo. Se o Senhor me dá aquilo, eu faço isso. Não. Você tem que orar a sua oração independentemente de prometer algo a Deus. Simplesmente você tem que abrir o teu coração, esvaziar. Deus não precisa que você prometa nada a Ele. Deus só precisa que você creia e tenha fé nele. Deus só precisa que você tenha fé e é o suficiente para que você alcance as maiores bênçãos e conquistas da sua vida. Elias não precisou ficar 24 horas de jejum para que o fogo descesse do céu. Josué, para vencer a guerra, não precisou ficar 30 dias no monte para ele orar e o sol parar. Então Deus, Ele espera ver primeiro em nós a sinceridade. Quem a Deus ouvirá? A Bíblia diz, quem Deus ouvirá? Aquele que tiver com um coração sincero. Amém? Então, às vezes é preciso, Jesus disse assim, coloca a tua boca no pó, talvez assim haja uma esperança. Isso significa buscar com sabedoria, buscar com humildade, buscar com sinceridade, com humilhação, né? Aquela parte de humilhação é a parte de você reconhecer que somente Deus é o Deus da sua salvação. Somente Deus é o Deus que pode garantir a você a sua vitória. Amém? Ainda que todos digam que já era, ainda que a medicina diga que não tem cura, ainda que todo mundo fala que vai morrer, mas lembre-se de uma coisa, Deus não disse isso para você. Enquanto Deus lá de cima, Ele não falar, Ele não assinar, Ele não decretar, o mundo pode gritar, o inferno pode estremecer, os seus inimigos podem berrar, mas Deus, enquanto Ele não der a palavra final, você permanece firme e vivo para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por isso é muito importante, quando nós entramos na presença de Deus, nós sabemos o que nós queremos. Em primeiro lugar, antes de pedir qualquer coisa, agradeça a Ele por tudo que você já tem,
principalmente mais um dia de vida. Isso já é muito importante porque muitas pessoas não amanheceram hoje, mas nós estamos aqui. Estamos falando com Deus? Eu estou falando com você? Você está me ouvindo? Então Deus, nessa manhã, Ele pergunta para nós, como perguntou para Salomão e para muitas outras pessoas. Jesus sempre pergunta para nós, Ele joga para nós, Ele diz, o que você quer? Você pode observar na Bíblia que sempre Jesus pergunta duas coisas. Uma, o que você quer? E a outra é, você crê? O que você quer? Você tem fé? O que você quer? Tu creres? Então sempre Ele pergunta essas duas coisas. Isso significa que Deus, Ele está pronto para nos dar, mas Ele quer ver no nosso coração a fé e a determinação para tomarmos posse da bênção. Então você tem que entender uma coisa, Deus nunca quer e nunca quis e nunca vai desejar que você esteja em cima de uma cama, que você esteja aí paralítico, que você esteja aí com problema de diabetes, nada dessas coisas. O homem, a Bíblia diz que Cristo nos chamou para nos dar um jugo suave e um fardo leve. Então por que nasce, pastor? Por que nasce essas doenças na gente? Amém? Por que nasce o caroço, cisto, quisto, dor na coluna? Amém? Devido, às vezes, à má alimentação. Os produtos que comemos hoje não é todos naturais, como antigamente. E também tem as causas dos nossos erros. As causas dos nossos pecados também nos causa, amém, doenças e enfermidade. Por isso Jesus disse, eu vim e levei sobre mim todas as suas dores e as suas enfermidades. E pelas suas pisaduras vocês foram curados. Pelas minhas pisaduras vocês foram sarados. Estou curado. Pastor, mas estou sentindo uma dor na coluna. Estou com um caroço aqui. Nada disso é impossível de Deus curar. Mas o que é preciso? O que é preciso é dizer duas coisas só. Tu creres? Tem fé? Você quer o quê? Então o que você quer de Deus nessa manhã? Eu quero começar a orar. Uma oração muito poderosa. Jesus não gosta muito que você fica repetindo a mesma coisa. Amém? Mas Ele manda ao mesmo tempo você insistir. Ele diz, aquele que bate, aquele que pede recebe, o que busca encontra, o que bate a porta se abre. Isso significa insistência. 3 coisas, pedir, bater, amém, e insistir. Quer dizer, essas 3 coisas Ele manda você fazer. Então isso significa insistência. Amém? Mas Ele não gosta que você fica repetindo ou chantageando ou usando de sentimento emocional com Deus, porque Deus conhece o nosso coração. Quando nós queremos trazer as nossas sensibilidades, nossas emoções, nosso sensacionalismo, essas coisas aí, Deus conhece tudo. Então nós não precisamos fazer drama, não, nada disso. Temos que ser real diante de Deus. Diante do Pai nós temos que ser real, se possível diante de todo mundo, mas às vezes é necessário você se recolher um pouco diante de algumas pessoas. Mas diante de Deus você pode se deixar rasgar o seu coração, porque Ele está vendo você por dentro e por fora. Você para Deus é uma carta que Ele lê cada letra, cada vírgula, cada vírgulazinha ali, cada frasezinha. Deus sabe sobre a sua vida e sobre a minha vida, sobre nossas vidas. Então com Ele não temos que ter esse medo de nos abrir. Ao contrário, é com Ele que temos que nos abrir. É nele que temos que confiar, porque Ele jamais vai trair a nossa confiança. Ao contrário, Ele vai nos ajudar a vencer as nossas fraquezas. Ele vai nos ajudar a vencer os nossos pecados. Ele vai nos ajudar a vencer as enfermidades, os problemas do dia a dia. Ele vai nos ajudar a conquistar as nossas vitórias. Amém? Então por isso que Ele ensinou uma oração tão poderosa. Ele diz, olha, não fica aí repetindo ou falando muitas coisas como fazem os fariseus e até os gentios. Mas ore simplesmente essa oração.
Pai nosso que estás no céu, santificado seja o seu nome, venha a nós o seu reino e seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aquele que nos ofende. Não nos deixe cair na tentação, mas nos livra do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Essa é a oração que Jesus ensinou. Ele disse: faça essa oração. Ou diz: faça todo dia, qualquer hora, qualquer momento o Pai vai ouvir. Já foi uma coisa que Jesus deixou para a gente fazer, porque quando você faz a oração do Pai Nosso, o Pai já está ouvindo. Amém? É como se Jesus deixasse uma chave na sua mão para você ligar entre você e o céu. Pai Nosso, já está ligando. Amém? Então ele disse: faça essa oração. Ore assim, desse jeito como eu vou ensinar vocês. E o vosso Pai Celestial, que está no céu, estará pronto para ouvir vocês. Então, nessa manhã, eu quero que você compartilhe nossa live, em nome de Jesus, para que a gente possa, daqui a pouquinho mais, fazer uma oração poderosa. Outras orações na Bíblia que nos mostra grandes homens de Deus, como a oração de Jonas, que estava dentro da baleia. Olha só, Jonas dentro da baleia. Imagina um ser humano dentro de um peixe, né? O que Jonas ali pensava? Jonas não sabia mais o que faz. Deus abençoe. Boa tarde, bom dia. Deus abençoe, seja bem-vinda. Deus abençoe, seja bem-vinda. Amém. Então Jonas dentro da baleia ali, imagina o desespero de Jonas. E quantas pessoas, no sentido figurado, estão dentro da baleia? E não é 3 dias nem 3 noites, não. Tem pessoas que estão dentro da baleia já há 10 anos, 5 anos, câncer no sangue, câncer nos ossos, osteoporose, pessoas que estão com doença degenerativa, cognitiva, pessoas que estão com doenças emocionais, amém? Pessoas que estão com doenças neurológicas, pessoas que têm doenças, naufragia e por aí afora vai, doenças incuráveis, doença que a medicina não tem remédio para curar, tem remédio para tratar, amém? Mas a Bíblia diz que de todas as doenças Jesus levou sobre ele, ou seja, ele tem poder para curar. Os 10 leprosos, né? Ah, Senhor, vem cá, vocês querem o quê? Nos torna limpos, Senhor. Nós queremos ficar limpo. Jesus falou: então vai. Continuaram andando no caminho, um olhou para o outro, viu a doença, ainda daqui a pouco um olhou para o outro, não viram mais. Mas um só voltou para agradecer. Amém? Um só. E é assim a vida. Às vezes as pessoas já passou tantas coisas lá atrás, e Deus já deu tantas bênçãos, tantas curas, tantos milagres, e ela esqueceu. E hoje, às vezes, uma coisa tão pequena, ela não consegue atravessar, ela não consegue passar, ela não consegue vencer. Ela venceu coisas grandes lá atrás, e hoje ela não tem fé para vencer as pequenas. Sabe por quê? Porque se afastou da realidade chamada Deus. Amém? Deus é tão real que ele diz assim: Moisés, não precisa você me ver, não, mas eu vou te prometer uma coisa: se você só vê aquela luz na fenda da rocha, sou eu, Moisés. Sabe por que ninguém pode me ver, Moisés? Porque aquele que me vê morre. Porque a presença de Deus é tão grande, a Bíblia diz que a presença de Deus, até os montes se derretem. Se os montes derretem, imagina o ser humano. Então por isso que Deus disse para Moisés: Moisés, o homem não pode me ver, amém? Mas eu posso falar com o ser humano. Nesse momento agora, você pode falar com Deus face a face, amém? Não precisa mais, pastor, como é que é Deus? É aquele homem do filme? É aquele homem do retrato? Não, pelo amor de Jesus Cristo,
Não ore pensando naquela pessoa, naquele ator que fez o filme. Tem muitas pessoas que oram, amém, imaginando aquele ator que fez o filme Jesus de Nazaré, ou aquele ator que fez o filme Paixão de Cristo. Pessoal, não confunda cinema, ator, com Deus, Jesus Cristo e o Espírito Santo. Amém? Quando você for orar a sua oração, basta você crer que Deus está presente. Como assim, pastor? Deus está e pronto, acabou. Não precisa ter questionamento. Sabe qual que é sabe por que Abraão foi chamado e justificado pela fé? Porque Abraão não ficou querendo ver Deus, ou de onde vinha a voz. Quem é você? Né? Não. Mostra a sua face para me crer. Não. Mostra um sinal. Não. Abraão só creu. Deus disse sai, ele saiu e pronto, acabou. Amém? Agora Moisés já queria ver. Amém? E outras pessoas, nós não precisamos disso. Nós precisamos só, Senhor, vou dobrar o meu joelho e eu creio que tu estás aqui, e acabou. Nada vai mudar seu pensamento, o seu subconsciente, depois que ele processa dentro de você a presença de Deus. Mas você tem que mandar para o seu subconsciente de que Deus está presente na sua casa. Deus está presente na sua vida. Deus está presente na sua mente, no seu coração. Deus está presente no teu corpo. Deus é dono de você e você vive para Ele e Ele para você. Você tem que processar isso na sua mente todos os dias quando você dobrar o seu joelho. Processa isso. Não precisa você ficar imaginando. Ah, pastor, vou fazer uma campanha. E se eu botar isso? Amém. Isso ajuda, contribui. Botar uma água para ungir, né? Uma roupa para ungir, para levar para uma pessoa. Isso é fé. É fé. É determinação. É acreditar que Deus pode fazer um milagre. Mas não é necessário você ficar imaginando coisas do além. Amém? Ou imaginando outras, um ator que fez o filme lá, para você ter a presença de Deus. Não, você tem que dobrar o joelho. Ou então abraça a Bíblia. Pega a Bíblia e abraça a Bíblia assim, dobra o joelho e diz: eu te amo, Jesus, eu te amo, Jesus, eu te amo, eu creio na tua palavra. E daqui a pouco, meu irmão, a graça de Deus começa a descer de tal maneira que você não consegue mais suportar. Deus te sacode. Entendeu? Deus faz você sentir o impacto e o poder do Espírito Santo. E há muito tempo, talvez você não tenha sentido essa presença, essa coisa que vai radiando. Deus é uma coisa tão leve, tão sutil, que Ele vai entrando, Ele vai tomando conta do ambiente. Ele vai tomando conta do espaço. E quanto mais você se esvazia de você, mais Deus vai se enchendo você dele. Quanto mais você vai esquecendo das coisas do mundo que está atrapalhando você, mais Deus vai enchendo de coisas dele. Mais você vai sentindo essa graça que você está sentindo aí. Mais você vai sentindo o poder que você está sentindo aí. Mais você vai sentindo que Deus está te curando como você está sentindo aí. Mais você vai sentindo cada vez mais que Deus está tocando e arrancando um caroço. Você vai sentindo que Deus está tocando na sua coluna e curando você. Você vai sentindo que Deus está arrancando o mal da gastrite, da azia que está no seu estômago. Pastor, isso é real, eu estou sentindo. Isso é real. Isso é real, não tem bicho de 7 cabeças, como diz o português popular. Não tem essa coisa de, temos que não. Deus só quer a sua fé. Deus só quer a sua fé, irmão. Nós vamos começar a oração quando nós chegarmos a 1000 likes. Me ajuda aí, pessoal, compartilha essa live para que o TikTok, né, dê conhecimento da live para poder mandar para outras pessoas, tá? Me ajuda aí para a gente chegar a 1000 likes. E você quiser mandar uma lembrança aí para a live, a gente agradece. Então o que acontece? Deus só quer a sua fé. Deus não quer o teu dinheiro, Deus não quer a tua prata, Deus não quer teu ouro, Deus não quer tua casa, Deus não quer teu carro, Deus quer você. É você que Deus quer. Ele ama você. Ele me ama você. Por nós Ele brigou, por nós Ele lutou,
Por nós ele sofreu, por nós ele carregou aquela cruz, por nós ele foi crucificado, por nós ele ressuscitou, por nós ele vai voltar, por nós ele vai nos levar e nós iremos morar com ele. Se você não crê, eu creio. Então creia que você um dia vai morar com ele. Pastor, mas eu não sou crente. Quem falou que eu estou falando de crente? Não estou falando de crente, eu estou falando de quem crê em Deus, de quem crê em Jesus Cristo. Jesus Cristo não deixou nenhuma religião. Não tem a A, B, C, não tem a minha, não tem a sua. Jesus deixou pessoas que acreditam no poder dele, que acreditam nele, que acreditam na palavra dele. Jesus disse: se crer na minha palavra, terás a vida eterna. Se crer, ele não está falando se crer na placa da igreja. Ele está dizendo, se crer na minha palavra, tereis a vida eterna. Então Deus pede que a gente creia na palavra, amados. Mas a Bíblia, que as pessoas estão falando que a Bíblia está faltando. Irmãos, preste bem atenção que eu vou falar para você. As pessoas falam que está faltando livro tal. Irmão, o que Deus deixou vazar lá na época de Martim Lutero, amém, foi o suficiente, resumidamente, para que nós pudéssemos alcançar a salvação. Se Deus deixasse muitas outras coisas, ou escrevesse, permitisse que fosse publicado tudo, amém, não haveria como a gente carregar a Bíblia. Seria muitos livros. Então o que ele permitiu é o que é o resumo para que nós possamos sermos salvos. Amém? Então as pessoas ficam querendo descobrir Deus, mas ninguém pode descobrir Deus, porque Deus é que se revela ao homem. É Deus que se revela ao homem. Tem gente que fica achando que está estudando Deus, achando que está estudando a Bíblia. É o contrário. É Deus que está se revelando a essas pessoas. É Deus que está se revelando a essas pessoas, tanto pela Bíblia, como pelo estudo que ele está estudando. Deus hoje está se revelando até a própria ciência, até os cientistas, os filósofos. Deus está se revelando a eles. Não é eles que estão descobrindo Deus, entende? Porque Deus é o Criador, amados. A partir do momento que nós começamos a descobrir Deus, ele deixa de ser Deus. A palavra Deus é mistério, significa mistério, ou seja, é invisível, mistério, poderoso, criador, ser superior, o inabalável, é tanto significado. A palavra Deus tem milhões de significados, milhões de significados. Se a gente for falar que vamos passar meses falando o significado da palavra Deus, amém? Então ninguém pode descobrir Deus. Por isso que ele já deixou claramente: a minha presença te basta. Ele falou isso para Paulo, quando Paulo queria, amém, Paulo estava cheio de poder. Imagina um homem cheio de poder. Imaginou? Um homem cheio da graça, cheio do poder, cheio da unção. Mandava paralítico andar, passava lençol, turma era curado. O homem estava cheio, mas ele queria mais e mais. Então Deus deu uma freada nele. Jesus falou: espera aí, Paulo, perfeito aqui é só eu. Espera aí, a minha graça te basta. Então nós não precisamos buscar perfeição, nós precisamos buscar a fé. Nós precisamos ter a fé para agradarmos a Deus, amém? Precisamos buscar a palavra dele. Precisamos entender que ele quer que nós tenhamos uma relação com Deus. O que é ter uma relação com Deus, pastor? É todos os dias nós lembrarmos que existe um Deus, que nós temos que conversar com ele. Todo dia você tem que conversar com seu pai, ou com a sua mãe, ou com seus filhos, ou com sua esposa, ou com seu patrão. Todo dia você conversa com alguém, não conversa? A mesma coisa. Todos os dias nós temos que ter uma conversa com Deus. Papai, olha, eu acordei agora às 7 horas, acordei agora às 6 horas. Papai do céu, Jesus Cristo, eu vou dobrar meu joelho aqui, eu quero falar com o Senhor. Estou saindo para trabalhar, me proteja. Temos que ter essa relação.
vou dormir, cheguei do serviço, estou cansado. Pai, te agradeço por esse dia, foi uma batalha, mas o Senhor me protegeu, estou aqui, muito obrigado. Relacionamento com Deus, entende? Deus sente falta de você. Deus sente falta de cada pessoa. A Bíblia diz que se Ele preocupou em contar os fios de cabelo da nossa cabeça, Deus se preocupou. Imagina só se Deus não preocupa com você quando você não busca Ele. Deus chegou lá no Jardim do Éden, olha para cá. Deus chegou no Jardim do Éden e perguntou: Adão. Ele falou: Adão, cadê você, Adão? Adão estava escondido, que Deus não precisava ficar. A Bíblia não menciona em nenhuma parte que Deus ficava ali chamando Adão, não. A Bíblia menciona que Deus passeava com Adão no jardim, no período, dizendo o escritor, no período da tarde. Deus ia ter com Adão e os dois passeavam. Amém? Talvez você possa fazer. Então Deus passeava. Não, Deus passeava com a presença deles, amado. Entenda. Deus passeava com a presença dele com Adão no jardim do Éden, ia conversando com Adão. Amém? Conversando no subconsciente, falando no coração. Tem gente que pensa que Deus vai chegar nele assim: oh, meu filho. Você vai correr. Você vai se assustar na hora. Você vai olhar: meu Deus, que é isso? Amém? Não, Deus fala no seu subconsciente usando a sua própria voz. Às vezes você pensa até que é pensamento seu. Será que eu estou pensando, estou ficando maluco? Amém? Não, é Deus que está falando com você. Quantas vezes você na rua se pega falando sozinho? Deus está conversando com você e você não percebeu. Quantas vezes você está na rua pensando tanta coisa ruim e de repente vem uma palavra boa dentro da sua própria consciência? Ali Deus está trabalhando e conversando com você. Não faça isso. Amém? Deus o tempo inteiro, 24 horas, Deus está em comunicação conosco. Enquanto os homens estão na internet G5, Deus está na internet G milhões de anos. A internet de Deus é G milhões de anos. Amém? Conectado com o mundo, universo, estrela, céu, lua, tudo e mais nós. Que é mole? Amém? Então, Deus é o ser mais completo e complexo de toda a nossa história humana. Por isso que ninguém pode chegar ao final ou à conclusão de quem é Deus. Não tem ninguém nesse mundo, nem no outro, que pode chegar à conclusão de quem é Deus. Ele mandou, uma visão mais ou menos de quem é Ele, quando Ele enviou Jesus. Jesus disse: quem vê a mim, vê quem? Vê o Pai. Então já me viu, vê o Pai, já é o suficiente, mas a turma quer mais. Amém? E os homens estão numa sede porque esse negócio de descobrir Marte, Mercúrio e para outros planetas não tem nada a ver com que eles querem morar lá, nem nada. Eles querem descobrir a origem do mundo. Amém? Amados, Deus já fez tudo longe, bem longe, mas bem longe, bem longe. Imagina o que é longe, é longe. Imaginou o que é longe? É longe. Imagina quanto tempo de distância fica a Lua da Terra. Isso, imaginou? É mais do que isso ainda. Imagina quantos anos fica, quanto tempo fica Marte, Mercúrio e outros planetas da Terra. Imaginou? É mais do que isso ainda. Deus já fez tudo assim. Amém? Distante. Para que as pessoas procurassem nele. Deus deixou tudo que os homens não podem fazer para Ele fazer. Amém? Então, quando nós estamos desenganados, quando nós estamos desiludidos, nós recorremos a quem? A Deus. Ele tem a palavra final. Então, quando Deus chega lá para Adão, cadê você? Adão estava o quê? Escondido porque tinha feito uma coisa que Deus não tinha. Tem gente que fala assim: Adão pecou lá no jardim. Não, Adão não pecou no jardim do Éden.
Adão simplesmente desobedeceu um mandamento que não era para comer daquela árvore. Não tem nada a ver com Eva. Nada a ver com Eva. Adão comeu da árvore que não era para comer. O fruto da árvore que não era para comer. E aí foi a desobediência. E aí Deus teve que mandar Adão para fora. Amém? Mas mesmo assim, amém? Eu costumo dizer, quem é o primeiro alfaiate do universo? O primeiro alfaiate a criar peças de roupa na história da humanidade, do universo, é Deus. O que a Bíblia diz lá em Gênesis? E criou Deus roupas para Adão e para Eva. Deus foi o primeiro ser a criar roupa. A primeira loja de roupa foi Deus que criou. A primeira loja de roupa foi Deus que criou para Adão e Eva. Amém? E teve que ensinar eles a criar também. Porque ele falou, vou fazer essas peças aqui, o restante vocês vão fazer. Eu vou ensinar vocês, vocês vão fazer. Imagina só, Deus ensinando Adão a cozinhar. Ensinando Eva e Adão a cozinhar. Ensinando eles a caçar. Porque eles viviam no paraíso. O paraíso não faz nada. Adão só ficava sentado dando nome para os bichos. Quer vida boa? Quer vida melhor? Adão sentado na beira daquele riacho lindo, daquela cachoeira, tudo bonito, tudo maravilhoso. Adão sentado ali só dando nome. Você vai chamar coelho, vai chamar lebre, você vai chamar porco, você vai chamar galinha, só dando nome. E Eva só para lá e para cá. Eva não fazia nada também, porque é Eva que não fazia nada, porque a Bíblia não fala que Eva fazia alguma coisa, mas ela era companheira de Adão, estava ali do lado. É isso aí, eu te apoio, é o nome dele mesmo. O que você acha, Eva? Aquilo ali vai chamar Tucano, o que você acha? Eu aprovo, tá certo, é isso aí mesmo, ficou bonito, combinou com ele, amém? Então os dois estavam ali no jardim. Aí agora tinha que entrar para outra realidade, a realidade, amém, que nós reclamamos hoje. Hoje nós reclamamos às vezes quando temos que trabalhar, às vezes reclamamos quando temos que cozinhar, às vezes as mulheres reclamam quando tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, os homens reclamam também quando tem que fazer aquilo. E Adão lá também passou por um processo pior, porque ele não sabia fazer nada. Nada vezes nada. Imagina o que é nada. Então é isso, Adão não sabia muito mais do que isso, mais nada. E quem ensinou? Quem ensinou Adão a fazer? Foi Deus. Deus ensinou Adão a fazer a comida, a Eva cozinhar, a Eva lavar roupa. Deus ensinou tudo isso, porque como que eles iam descobrir no fogo? Como que eles iam descobrir como fazer um fogãozinho de lenha ali? De onde saiu isso aí, gente? Amém? Então Deus foi o mestre ali. Deus mostra ali a vida dele como homem. Ali Deus tinha uma particularidade como homem tão grande. Deus ensinando ali a Adão seus primeiros passos de vida na terra e tal, essas coisas todas. Ensinando Eva a bordar, ensinando Eva a fazer um tricôzinho. Amém? É isso, pastor? Pode olhar lá, não tem mais, é só Adão e Eva e Deus. Amém? E a Bíblia diz que Deus não abandona os seus. E Deus nem abandonou Adão na cilada mesmo, né? Não é porque ele pecou lá, que ele desobedeceu, né, a ordem de Deus, que Deus ia deixar Adão a mercê. Não, Deus fez roupa para Adão, como eu falei, Deus foi o primeiro alfaiate a fazer roupa, amém? Deus foi o primeiro a abrir uma lojinha, primeiro empreendedor na terra, Deus ali já começou a fazer empreendimento. É coisa tremenda, né, irmãos? Amém? Agora imagina só, então até hoje muitas coisas que os homens pensam que são eles, mas não são. É Deus que está permitindo que o homem descubra o seu próprio potencial. Deus permite que o homem descubra a sua inteligência. Deus permite que você descubra quem você pode ser, quem você é, ou até onde você pode chegar. Quando você tem uma relação com Deus, Deus diz para você, minha filha, você alcançou até aí, mas você pode chegar mais. Você pode ir até mais longe do que isso.
Você pode chegar, você chegou a 200 mil, você chegou a uma casa, a um carro, a uma comunhão comigo. Você pode ter muito mais, pode ter 2 comunhões comigo, pode ter 2 carros, pode ter 2 apartamentos, 2 casas, pode ter prosperidade. Eu posso fazer você chegar muito mais, depende de você. Não ganharia não. Nenhum ser humano, nenhum ser humano na Terra, ganharia de Satanás. Nenhum. Tanto é que Jesus falou. Jesus disse assim: eu vou para o Pai, mas eu vou deixar com vocês o Consolador. Vou enviar o Consolador para habitar dentro de vocês. E ele vai testificar de mim. E não preocupe com o que vocês vão falar, porque ele vai falar por mim. E quando vocês não souberem falar, ele vai falar por mim de todo jeito. Então Jesus já deixou dentro de nós o Espírito Santo para vencer quem? O nosso irmão? A luta não é contra a carne, é contra o sangue. Então deixou para vencer o inimigo. Então nós somos nós que vencemos o inimigo. Amém? É Deus que, através do Espírito Santo em nós, vence as batalhas contra Satanás. Amém? A batalha de Jó, quando Satanás vai lá e desafia, olha o abuso, né? Satanás é abusado. Ele vai lá e fala, passeia ali pelo céu, ou perto do céu, e Deus pergunta, você vem da onde? E ele fala o quê? Acabei de rodear a terra, dar um passeio na terra. Olha só que ele estava dando um passeio. Esse passeio dele, ele estava olhando os moradores da terra. Amém? Ele estava olhando os moradores da terra. E aí então Deus viu que ele estava de olho em Jó, porque Jó tinha comunhão com Deus. Isso incomodava Satanás. Então aí o inimigo pegou e falou assim, ó, Deus falou com ele, você viu meu servo Jó? Aí o inimigo terrível do jeito que ele era, ele falou assim, claro que Jó é obediente, tudo, faz tudo que o Senhor quer. O Senhor dá tudo para ele. Pegou na parte fraca. Dá tudo para ele. O Senhor serve ele com bênção, com riqueza. Deixa tocar nele. Deixa tocar nas coisas dele. Vamos tirar a prosperidade. Porque tem gente que se mata, o cara se perder. Tem gente que se ficar pobre, se mata. E o diabo pensou que Jó ia se matar se ele perdesse a riqueza dele. Tem gente que se mata por causa do pé da família. E o diabo pensou que também Jó perdendo a família, os filhos dele, ele ia se matar. Ia amaldiçoar Deus. E ia morrer. Tanto é que a mulher confessa, amaldiçoa teu Deus e morre. Então é o que o diabo queria fazer. Mas não fez porque Jó tinha uma comunhão com Deus. E aí por último, a própria carne do homem, que quando fere a nossa carne, aí sim, nós vamos ao extremo. Quando é a A do seu lado, é a B do seu lado, não está doendo tanto em você, mas quando é você, aí a dor já é em você. Então quando o inimigo feriu Jó com a chaga, com aquela lepra, com aquela doença, ele pensou, agora sim esse cara vai negar. Esse cara agora não vai aguentar, eu vou rasgar a pele dele, vou acabar com o corpo dele. Mas Deus falou, deixa a vida dele, só pode tocar no corpo. O inimigo chegou igual um canhão, meu irmão. Chegou igual um canhão. Uau! Feriu Jó da cabeça até o pé. Mas ele achou que... E ficou ali esperando, sentado, né? Deve ser que ele feriu e ficou sentado esperando. Ele vai negar, ele vai amaldiçoar, ele vai xingar Deus, ele vai fazer a maldição. Mas Jó disse, nu eu nasci, nu eu vou morrer. Amém? Louvado seja a Deus. Quando ele falou louvado seja a Deus, o inimigo já pá. É assim, Deus devolveu a Jó 2 vezes tudo que ele tinha. Amém? Então é isso, pessoal. Vamos buscar a cada dia ter um relacionamento com Deus, todos os dias, né? De manhã, à noite, clame por Ele.
Ele está pronto, ó. Ele diz: eis que os meus olhos não estão fechados para que não veja você. Meus ouvidos não estão tapados para que não ouça a sua voz. Minhas mãos não estão fechadas para que não abençoe a sua vida. Basta você querer. Busque-me. Venha até mim. E aquele que vem até mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Amém? Vamos fazer a última oração, nós vamos encerrar a nossa live. Pai, nós te agradecemos por esta manhã e por este dia. Agradeço ao Senhor por todos que participaram desta live, que o Senhor possa abençoá-los de uma maneira poderosa, curando das enfermidades. Tenho certeza que tem pessoas que já foram curadas pelo Senhor. E eu sei que o Senhor vai continuar operando, ainda que eu encerre aqui essa live, o Senhor vai continuar operando na vida das pessoas. Eu te agradeço no nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Deus abençoe. Forte abraço quem esteve com vocês nessa live. Seu irmão em Cristo, pastor Hildo Fonseca. Se você quiser também visitar lá o nosso canal, vai na minha biografia lá, que você vai ver lá aquele sinalzinho, né, do YouTube. Aí você vai lá, clica lá e faça parte também do nosso canal, tá certo? Que Deus abençoe a sua vida. Um forte abraço, a paz do Senhor e uma ótima semana para todos.